muitas pedras cairão. Apocalipse 16 diz assim: da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, por assim, né? Fica melhor. Vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os que vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que eles fazem? Eles não só são satanistas assim, normal, com interesse próprio deles, mas eles querem se intrometer. Interesse próprio é governo, tipo assim. O que é o sinal da besta? Você ser satanista e falar para Satanás assim: você me faz rico? Isso é o sinal da besta, é o 666. Porque dentro da maçonaria tem a Bíblia lá que eles seguem, entre aspas. Né? E eles são judeus que inventaram a maçonaria. E os Illuminati também, é a mesma coisa. Dividiu, mas é a mesma coisa. Então, o que acontece? Então, eles não só vão lá em Satanás e falam assim: eu quero ser rico, eu quero ser presidente, eu quero ser empresário, eu quero ser rico. Não só isso, mas começa a se meter onde não foram chamados. Porque até aí sempre existiu. Na época das bruxas, as judias da terra de Israel eram as bruxas. Antigamente não eram os homens que eram satanistas, eram as mulheres. Quando o profeta Jeremias, lá no livro de Jeremias, vai lá e fala assim: essas mulheres da terra de Israel que são bruxas. Tem uma mulher que volta ao profeta Jeremias, toda astuciosa, afrontadora, vira e fala assim: acha que nossos maridos não sabem que nós somos bruxas? Desse jeito ela fala para o profeta Jeremias, está escrito na Bíblia. Os nossos maridos têm prazer que a gente coloque o sinal do 666, que a gente seja bruxa para trazer riqueza para nossa casa. E aí houve aquela lenda que mataram as bruxas, mas essas bruxas não é lenda não. No tempo, quem foi que matou as bruxas? As antigas bruxas que eles fazem filmes por aí. O rei que perseguiu Davi, eu esqueci o nome dele, o primeiro rei de Israel, eu vou lembrar o nome o rei Saul. É ele que matou as bruxas. Aí ficou uma bruxa, uma única, a qual ele foi lá para consultar ela, para chamar os profetas Samuel para falar com ele. Aí ficou uma bruxa: invoca aí o profeta Samuel, eu preciso saber. Mas você não tá matando as bruxas? Então esse filme que tem na televisão que fala a matança das bruxas, quer saber quando foi? Você quer saber quem matou as bruxas? E quem eram as bruxas? Eram judias da terra de Israel. E foi o rei Saul que matou elas. Só que hoje são os homens, porque é assim que funciona. Não tem mais mulher com poder. Não com que Satanás dá poder. Porque Satanás, ele escolhe quem ele dá poder? Não, é Deus que escolhe. Não, antigamente era mulher, agora no fim do mundo vai ser os homens. E aí tá falando da boca do dragão, da besta, do falso profeta. Vi sair espíritos de demônios que não só são pessoas que ficam fazendo macumba para ser rico, mas começa a se intrometer onde não foi chamado. Começa a entrar em mim, diz Deus. Começa a querer fazer guerra comigo e eu vou pôr fogo. E vou matar esse povo com fogo. Isaías 27. E vou arrebatar meu povo, vou colher meu povo um a um. Eu vou ter um encontro com o Leviatã torto, o rápido e o dragão. Isaías 27. E aí a gente vem aqui para Apocalipse. Eles começam a se intrometer e falam assim: a gente não quer saber de Deus não. Por quê? Porque eles começam a querer se intrometer na vontade de Deus, né? Uma das coisas que eles não começam... Porque Deus, ele sempre regeu a terra. É que a gente nunca viu. Mas ele sempre regeu. Tudo que acontece é permissão de Deus. E é a vontade de Deus.
Mas, antigamente, a palavra de Deus fala no profeta Isaías que o Pai Jesus fala assim, ó, por muito tempo me mantive calado. Na verdade, Deus deixou as pessoas regerem a terra sozinhas por muitos e muitos anos. Tipo, sem fazer nada, sem se intrometer. Por muito tempo me calei, mas agora eu saio como uma mulher parturiente, dando gritos de dores. E quem é essa mulher parturiente? Sou eu mesma, que sofro demais com a perseguição deles. Demais, vocês não têm ideia do que eles aprontam comigo, tanto na feitiçaria como no mundo natural. Eles me perseguem em tudo, eles fecham todas, 100% das portas. E para abrir as portas fechadas, muita guerra espiritual. Então, o que acontece? Eles começam, aí chega no final do mundo, o que Deus fala? Agora eu não quero mais deixar vocês regerem a terra sozinha. Lembra que o povo fala assim, ai, Deus não cuida. Deus não cuidou mesmo não, deixou eles. E vocês escolhem os reis que vocês gostam. Vocês não gostam desses reis? Fica com eles. Se não, toma uma atitude, mas o povo é macumbado. E entra na macumba deles, nas conversas deles. E acredita por causa da macumba, mas a gente que é de Deus não é macumbado não, aí eles começam a se intrometer na vida da gente, porque macumba não pega na gente. E aí o que acontece? Aí essas pessoas que estavam lá fazendo essas coisas, aí Jesus fala, agora eu não quero mais, agora eu quero governar o mundo. Aí eles falam, não vai, não queremos deixar. Aí começa uma briguinha, não vai deixar não? Então agora eu sou Deus que venho com vara de ferro para reger toda a terra. É o que Deus fala. E vamos ver como que Deus vai reger? Então a gente viu que os espíritos saíram da boca deles para fazer encontro dos reis de todo mundo. Aí eles convencem o rei de todo mundo não aceitar Jesus Cristo. Não aceitar a vontade de Deus. Pela macumba. Vão ao encontro dos reis de todo mundo. Para fazer macumba para os reis. Os reis, tadinho, tá tudo debaixo de macumba. Pensa que o nosso presidente Lula não estava macumbado? Pensa que o Bolsonaro não estava macumbado? No Brasil, na África e qualquer país do mundo, pensa que lá na Venezuela não tá macumbado também, coitado? Todo mundo tá macumbado. Os presidentes são os primeiros que eles fazem macumba. E aí vai o encontro desses reis de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Fazendo com que os reis não aceitassem a vontade de Jesus Cristo. E eles não aceitaram, porque estavam macumbados. Estava tudo macumbado e está macumbado. Pensa que esses reis não recebem macumba o tempo todo? Recebe. Por isso que Deus fala, ora pelo presidente de vocês. Ora porque a coisa não é boa. Eis que venho como ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Ou seja, eu quero que vocês, meu povo, não peque. Meu povo, não peque. Deus falando, tá? Não sou eu. Eu falo, mas é como se ele estivesse falando. Então Deus fala assim, meu povo, não peca, não ande nu, não se veja as suas vergonhas, que o mundo não veja que vocês são pecadores, mas que vocês são um povo santo, porque eu venho como ladrão. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Magedon, ou seja, Mateus 24. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Onde é o Armagedon? Israel. Onde é o capeta? Israel. Onde é o centro da feitiçaria mundial? Israel. Quem são os macumbeiros? Sempre foi Israel. Egito é Israel, mas aí o Israel tomou o lugar à frente do Egito. Sempre foi. O profeta Ezequiel falou, a macumba foi feita para o Egito, mas meu povo teve inveja e pegou para eles. Hoje o dono de Satanás e da terça parte é Israel, é judeu. Se chama Armagedon. Aí todo mundo fala, onde que é Armagedon? Pergunta para um judeu. Aí ele vai falar, é Israel. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, ou seja, de lá que vai sair a macumba. É do anticristo.
Quem não aceita Cristo mais do que um judeu? Quem não aceita Cristo mais do que um judeu? Israel. Quem são anticristos? Israel. E o sétimo anjo derramou porque as outras religiões têm as suas religiões, mas eles falam, não, mas a gente aceita Jesus. Mas não pode, né? Tem que ser santidade. Mas Israel não aceita, não. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo dos céus, do trono, dizendo, está feito. Então, quando o anticristo fizer macumba para o mundo inteiro, e fizer macumba para os reis da terra, e os reis da terra não aceitarem a vontade do Pai Jesus, por macumba, que eles vão estar macumbados, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos. Por quê? Porque Deus vai abalar os céus. Mateus fala o seguinte. Lá em Mateus, o Senhor fala assim, e o Senhor vai abalar as potências dos céus. E as estrelas cairão. Quando eu falo com o 3 e a 3 eu dou risada. Por quê? Para a Bíblia, para os antigos, que não tinha ainda faculdade de ciência, tudo é estrela. O sol é estrela, a lua é estrela, a terra é estrela, o Plutão é estrela, Marte é estrela, estrela é estrela, meteoro é estrela, tudo é estrela. Porque não se dava outro nome. Tudo que está lá em cima brilha do mesmo jeito, é estrela. Mas quando veio a ciência, quando veio a faculdade, pelas químicas, eles começaram a colocar outros nomes. Um é planeta, porque é parecido às químicas, o jeito, enfim. O outro a gente vai colocar nome de cometa, porque é frio, tem gelo, entendeu? Mas para a Bíblia, tudo é estrela. Não vai mudar nada. O sol é estrela, a terra é estrela, o cometa é estrela. Mas vamos voltar para a palavra de Deus. E aí a palavra do Senhor vem falando aqui em Mateus, que eu não deixei separado aqui para falar para vocês, que diz assim, que o Senhor fala assim, que vai abalar as potências dos céus. Eu já li para vocês, né? O Senhor vai abalar as potências dos céus. E as estrelas cairão. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas, que é Mateus 24, 29. Então é assim que está classificado, tá? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo dos céus, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos. O que acontece? Deus está abalando lá em cima, e aqui na terra, na hora do arrebatamento, vai ter muita trovão e relâmpagos, na hora do arrebatamento. Porque na hora que o papai Jesus foi crucificado, houve também trovões e relâmpagos. E na nossa vez de ir embora, na vez que mataram o papai Jesus e mandou ele embora, houve isso. Na nossa vez de ir embora também vai ter trovões e relâmpagos. Por causa da energia. Que isso? Pode parar. Olha quem tá fazendo bagunça. Pode parar. Vocês viram a cara dele? Para de fazer bagunça. Deita aqui, fica aqui quietinho com a mamãe. Vem cá. Fica aqui. Mamãe pôs você aqui, deixou você ficar aqui, mas não é pra você fazer bagunça, não. Mamãe tá ensinando a Bíblia. Você fica quieta aqui, hein? Agora ele vai ficar quietinho, porque eu fiquei bravo com ele. Ele fica quietinho quando eu fico bravo. Não gosto de ficar bravo com ele. Tadinho, ele foi subir. Aí fez barulho, ele assustou, correu pra mim, judiação. E houve voz. Então, a energia que tá lá em cima vai provocar isso no arrebatamento da igreja, tá? E houve vozes, trovões e relâmpagos. A palavra de Deus fala que todo ser que respira louve ao Senhor. Né? Deus trouxe ele pra gente, foi um presente de Deus que a gente nem sabia. Do nada ele apareceu aqui e não foi mais embora, né? Começou a acontecer coisas que não tinha mais como ele ir embora. Ele ficou com a gente, ele é o nosso bebezinho. Aí eu orei a Deus, falei, Deus, o que tá acontecendo, né? E aí Deus pegou e o papai Jesus tocou no meu coração, eu quero que você ora. Né? Eu vou falar um pouquinho dele antes de voltar para a palavra.
Eu vi muitos cristãos chorando e falando, Deus vai arrebatar e meu bichinho vai ficar com quem? O povo chora, sabe? Eu via isso na internet, mas eu não tinha nenhuma palavra para falar. Quando ele veio, eu comecei a sentir dor, porque eu falava assim, meu Deus, eu vou dar a ele uma pessoa, né, que não é cristã para cuidar dele, né, porque, né, isso assim eu vier, eu tava preocupada, sabe? E eu comecei a orar e o papai Jesus veio e falou assim, não, filha, para isso eu trouxe ele. Eu trouxe ele para você, para que você ore, sabe por quê? Porque quando o papai foi tirar todos os habitantes da terra, o papai pensou nos animaizinhos também. E lá no Egito, pela segunda vez, quando o papai tirou o povo do Egito, o papai também pensou nos animaizinhos, porque morreu todo animal do Egito, mas o animal do povo de Deus não morreu. E agora, você que tem um bichinho, cuida com amor. Tanto que eu falo que ele é meu bebezinho, né? Eu sou mamãe dele, né? E a gente cuida dele como bichinho mesmo, né? A gente não trata ele assim com muita loucura, não. É normal mesmo, né? É o bichinho. Mas a gente cuida dele com muito amor, porque Deus pôs no meu coração. Eu vou levar também. Eu vou levar. Não que os animais do ímpios, eu oro por todo animalzinho, porque eles são inocentes, não sabem orar nada, mas aí o Senhor pôs no meu coração todo ser que respira. Louve o Senhor, toda a criação, ele é uma criação de Deus, né? Seres humanos e animaizinhos. Deus falou, eu não vou desamparar. Né? Deus ouviu o choro de todo cristão. Então, se você tem um gatinho, um ratinho, até cobra, tem crente que tem cobra dentro de casa, não sei como, mas tem. Eu não gosto de certos animais, mas Noé não teve acepção de animal, né? E aí vai, queridos, aí é a tua fé. Mas o Senhor pôs no meu coração, ora porque o papai vai levar. Papai levou uma vez, levou duas e não há impossível para mim. Papai vai levar os animaizinhos também. Então, se você tem, já vai abençoando. Fala, você vai subir, rapaz. Ou menina, né? Você vai subir, você se comporta. E ora e unge e pede a benção de Deus. Fala, abençoa. Eu saio de casa, abençoa ele. Quando eu esqueço de orar, ele faz maior bagunça. Mas quando eu oro, ele fica mais quietinho, né? Ele faz maior bagunça, que ele não gosta de ficar sozinho. Mas quando eu oro assim, ele fica quietinho. Ontem eu cheguei, meu filho não tava, eu não tava, ele ficou tão quietinho. Eu falei, ô glória. Tem que orar um dia e abençoar os bichinhos, tá? E o diabo atormenta eles também. Então vamos lá, né? E aí o que acontece? Essas energias lá do céu, as erupções solares, tudo na hora do arrebatamento, assim como foi com o papai Jesus. Tô pondo no celular aqui uma certa luz assim para pegar na gente, né? Então ouve voz, vai ter. Aí você vai saber, o povo vai ter no mundo inteiro. E o povo foi arrebatado. O que é de Deus foi embora. Os bichinhos também. Os bichinhos vão embora, vai tudo embora, né? E um grande terremoto como nunca tinha havido. Desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Então, por exemplo, teve muitos terremotos já, né? Tá tendo muitos terremotos, mas o que há de vir não se compara. Desde que há homens na terra. Porque antes de ter homens tinham, né? Era normal para se formar. Deus estava formando. A Bíblia fala que Deus estava formando a terra. Né? E é assim que Deus vai fazendo para formar a terra. E agora ele está desformando. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Quem é a Babilônia? Na verdade, a Babilônia são pessoas, né? São os homens da Babilônia. Mas a Babilônia, todo feiticeiro tem que se encontrar lá em Israel. Todo mundo pensa que é a África, né? Não é a África, é Israel. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Ou seja, muitas pedras vão cair do céu. Pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus. Pensa que eles vão lembrar da palavra de Deus e vai falar, Deus está fazendo isso porque está nos castigando, porque a gente errou com ele, porque a gente falhou com ele, porque a gente não quis obedecer a nossa autoridade. Deus é autoridade. Não.
Eles são atrevidos e vão ficar com raiva de Deus, né? Por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, o que está por vir aí, as pedras cairão, as potências do céu. Papai Jesus falou, Deus vai abalar as potências do céu, as estrelas cairão. E o sol e a lua apaga. Na verdade, o sol já está apagando por dentro. A gente só tem um pouquinho do lado de fora. Só um pouquinho. Certa vez um cientista entrou em contato comigo, assim, de uma certa forma, assim, né? Eles entram em contato comigo, não é assim pessoalmente, né? Na minha página aparecem coisas específicas. Penso que eles não têm o controle de tudo, eles têm. Eles deixam todo mundo à vontade, tudo. Mas aí aparece coisas específicas, né? E aí, enquanto eu não abro e não vejo, não sai. Então, quando eu sei que o negócio tá ali e tá parado e tá travadinho, assim, não, eles não travam, mas não sai. Tipo, eu posso entrar, sair e fica lá. Isso não é normal, né? É que alguém quer falar comigo, né? Eles estão tudo unidos, tudo junto. E aí, certa vez, um cientista tava já falando pra mim, o sol tá apagando por dentro. Alguma coisa que possa ser feito? Não. Tá todo mundo macumbado. Desobedecendo a Deus, Deus tá voltando. Não aceitar a vontade de Deus. Não tem nada para ser feito, as pedras cairão. O sol e a lua vão apagar. Porque a lua, ela só brilha por causa do sol, mas a palavra de Deus fala que ela vai parar na sua morada. A lua vai parar de girar ao redor da terra. Ela apaga, ela deixa de brilhar, porque ela brilha por causa do sol. Se o sol não vai emitir luz, ela vai parar de brilhar. E a Bíblia fala que ela também vai parar de ficar rodando ao redor da terra. E o sol também vai parar de rodar. Ele roda uma vez por cada um ano. Ele termina de dar a volta em um ano, né? O sol. E assim é. Ele vai parar de rodar. Vai ficar tudo estagnado. E as estrelas vão cair. E as potências do céu já estão sendo abaladas. E haverá homens na terra nessa época? Vai ter. Vai ter. E é isso que se espera do que ainda há de vir. É muito triste desobedecer a Deus. A palavra de Deus falou horrível coisa. Não fique irado, dê lugar a ira a mim. Horrível coisa é meu povo cair na minha mão. Amém, queridas? Shalom e até o próximo vídeo.